sempre nos chama para viver algo novo, amém? Glória a Deus. Eu queria que nessa manhã, querido, você já pegasse a sua Bíblia, porque o Senhor tem uma palavra poderosa aos nossos corações. Já coloca aí em Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, versículo 22. Nós vamos ler do 22 até o 33, amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler juntos. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Pode passar, irmão. Enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância de terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago. Quando viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir até o teu encontro sobre as águas. Venha, Jesus respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Pai querido, Pai santo, obrigado, Senhor, por esta palavra poderosa. Nós cremos, ó Deus, que a tua palavra é a verdade e é ela que liberta, Senhor. Senhor, a fé vem pelo ouvir a tua palavra, Pai, e ela está aqui diante de nós. Então nesta manhã, meu Deus, abra o nosso coração para a tua palavra e abra a tua palavra para o nosso coração, Pai. Pois nós cremos, ó Deus, em todas essas realidades que estão sobre nós aqui, Senhor, nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que cada um aqui receba uma porção dobrada daquilo que os céus têm para derramar hoje, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Querido, você já percebeu que muitas vezes o que mais machuca em meio a uma tempestade não é a tempestade em si, mas é a forma a qual nós reagimos diante dessa tempestade? Porque a palavra, o texto bíblico é muito claro em dizer que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. A Bíblia deixa claro que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumpri-la. A música que nós cantamos, o choro, dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é bíblico. Então, queridos, olhando para esses textos e para essa realidade, eu só posso entender algo. Se nós amamos a Deus e se nós estamos passando por uma tempestade, há um propósito nisso e nós vamos passar por ela. A tempestade, querido, ela não veio para te matar, ela não veio para te destruir, ela não veio para rachar, mas em sua maioria ela veio para mostrar aquilo que já estava rachado. Porque logo após a tempestade vai vir o tempo de calmaria, vai vir uma nova estação, e para entrar nesse tempo, nessa realidade nova, nós precisamos passar por essa tempestade. Todos os homens de Deus foram testados em tempestade antes de alcançarem o ápice do seu ministério. Me apresente um que não passou por uma tempestade, foram provados. O próprio Cristo foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, não foi Satanás que o levou, foi o próprio Senhor.
Então, querido, eu quero dizer algo para você. Eu não sei o que você está passando, seja na área física, familiar, no trabalho, financeira, na saúde, mas eu posso ter certeza de uma coisa: se você ama a Jesus, essa tempestade já tem prazo de validade e ela vai passar. Só que, querido, enquanto nós não olharmos para as rachaduras que estão em nós, não olharmos para Cristo e o que o Senhor está nos mostrando em meio à tempestade, e nos desesperarmos, mais tempo ela dura, mais o barco vai ficar à deriva. O povo, quando saiu de Israel, poderia ter chegado em semanas e conquistado a sua terra prometida, mas infelizmente muitos, pelo desespero, por olhar para trás, por tirar os olhos da promessa, acabaram morrendo no meio do deserto. Mas nós não somos chamados para morrer no deserto, nós não somos chamados para afundar na tempestade, nós somos chamados para avançar com Cristo Jesus, porque Ele disse que nós vamos atravessar o mar ou o lago, nós vamos atravessar. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Você também sabe o que eu estou passando. Todos nós estamos passando. Cara, eu acho que se cada um que contar um pouco da história, nós vamos chorar todo mundo junto aqui. Não tem ninguém que está livre das tempestades. Não tem ninguém que está livre. Essa semana conversei com um amigo meu, um grande irmão, que nós orávamos muito lá em Minas Gerais, nós íamos para o monte orar, e ele perguntou: Marcelo, como é que você está? Eu falo: cara, você acredita que eu estou bem? Aí eu me lembrei que eu conversei com ele há umas semanas atrás, nós estávamos falando, eu estava abrindo com ele a respeito de algumas tempestades que eu estava passando, estava muito difícil, e ele falou: nossa, que bom que você superou aquilo. Aí eu parei para olhar e falei: olha, quer saber de uma coisa? Agora, olhando para o que eu passei e o que eu estou vivendo nesse tempo de calmaria, eu posso dizer que o que mais me trouxe danos e sequelas foi a minha ansiedade, a minha falta de fé. Porque se eu tivesse com os olhos da fé enxergado o fim da tempestade, o que eu estou vivendo hoje, eu ia ficar quietinho ali no barco. Mas a gente mexe, remexe, né? E amém, está tudo bem, nós somos seres humanos, né? Nós temos esse coração, nós temos essas coisas. Na Bíblia nós temos dois relatos de Jesus e os discípulos na tempestade. Esta que nós lemos e uma outra que ele dormia no barco. Ele estava dentro do barco dormindo. E o barco balançava de um lado para o outro, as águas batiam no barco, aquele balanço terrível, vai imaginando sua vida, balançando para um lado para o outro, mas Jesus com o coração tranquilo, firme. O fato de Jesus estar no barco, a paz de Jesus não quer dizer que a tempestade não estava acontecendo, não estava ali. A tempestade estava presente, mas também estava presente a confiança, porque Jesus sabia muito bem quem ele era. Jesus sabia quem o pai dele era. Será que nós sabemos o pai que nós temos? Porque muitas vezes parece que nós olhamos para Deus como um Deus de longe, sabe aquele velho de barba sentado num trono que só fica lá? Não, Ele é um Deus de perto, que não habita em templos feitos por mãos humanas. O Senhor Deus habita em gente como eu e você. Mas peraí, ele está no meu barco, então está balançando para um lado para o outro. Quem está balançando para um lado para o outro é o nosso coração, muitas vezes, porque Ele está ali, e Ele nos chama para a calma, Ele nos chama para esse tempo. Nessas duas histórias do barco, você vê uma Jesus dormindo, a outra Jesus se aproximando: oh, fica tranquilo aí, e os discípulos desesperados. Então por isso também você não precisa se julgar, falar: nossa, não tenho fé nenhuma. Não, nós estamos num processo de santificação, de glória em glória, a gente chega lá. Os discípulos estavam ao lado de Jesus e desesperados. Aqueles discípulos, que algumas religiões idolatras são não sei o que, faz templos para esses caras estavam, vou falar a palavra aqui, de medo. Medo de afundar. Ai meu Deus. Jesus fala: calma, porque quando eu dou a ordem, até as águas vão ter que baixar. Quando o Senhor dá um decreto, não é uma opção para a tempestade, para as ondas, elas têm que parar. E creia, ela vai parar. Só que além disso, toda tempestade é um anúncio de uma estação nova na sua vida. Eu estou passando uma tempestade. Se você ama Deus, saiba que algo novo está para chegar.
Então acalma esse coração, confia no Senhor. Quando a Bíblia fala descansa no Senhor, é para a gente descansar. Eu sei, é difícil, né? Boleto chegando, daqui a pouco vem um aqui, então paga meu boleto aí, Marcelo. Não vem com esse trem não. Eu sei que é difícil, a conta humana não fecha muitas vezes, mas a gente quer fazer as coisas com a nossa calculadora, mas o que manda é a calculadora do reino. A minha e a sua muitas vezes não faz sentido. Não, mas peraí, o médico falou isso, está aqui, está escrito, que se dane o que está escrito. Não estou falando para você rasgar, igual um povo está falando aí não, tá, os laudos. O que eu estou dizendo é que nós temos que continuar crendo. Eu lembro que na pandemia as pessoas chegavam diante de mim, às vezes eu orando, falando assim, não, na minha casa ninguém vai morrer nessa pandemia aí, né? Todo mundo desesperado querendo morrer. Eu não, aqui em casa ninguém vai sofrer esses danos. Aí o povo, mas você sabe que o presidente da igreja, um grande homem de Deus, morreu? Aí eu falei, eu não sei, é problema dele com Deus, talvez ele pediu para ir, eu não quero saber o que aconteceu, eu quero declarar que na minha casa não vai. E não aconteceu. Glória a Deus, nós passamos, né, pegamos um Covid, ficamos um diazinho, uma febrezinha baixa, 2, 3 dias, tudo certo. Glória a Deus. Se você está aqui, você passou pelo Covid, já foi uma vitória, glória a Deus, você está aqui. Nós não temos que olhar as experiências dos outros, nós não temos que ficar olhando para as ondas, nós temos que olhar para aquilo que Deus está nos chamando, aquilo que Deus está falando conosco. Será que é a tempestade mesmo que nos destrói? Ou será que ela apenas revela a nossa falta de fé muitas vezes? Ou será que ela revela onde nós estamos ancorados de verdade? Será que a gente está ali na beira do barco tentando controlar o barco por um lado, para o outro? Você está tentando controlar um barco que você não vai conseguir. Quando o Senhor deu todas as descrições para Noé construir a arca, sabe a única coisa que ele não deu para ele? O volante da arca. Você não vai achar na Bíblia. Se fosse a gente, né, falar, Deus, espera aí, você me deu a arca, está tudo aqui no manual, mas não tem volante, não sei como é que chama o trem lá, que guia, é leme? Eu não sei disso não, mas Deus não tem, onde que eu vou controlar? O que Deus está falando é que não é para nós controlarmos nada, é Ele que nos guia. Só que enquanto nós tentarmos controlar, tentarmos domar a tempestade, nós vamos nos frustrar, nós vamos nos machucar e machucar aqueles que estão ao nosso redor. Se Noé e sua família, dentro daquele lugar, cheio daqueles animais fedidos lá, tivesse desesperado, imagina o caos que ia virar. Noé, tá vendo, você trouxe a gente antes de morrer lá naquela água lá, tá aqui esse inferno, aqui esse elefante fazendo esse negócio desse tamanho aqui do meu lado. Pensou, imagina a situação, mas não. A Bíblia não relata essas coisas, a Bíblia só relata que eles saíram para um tempo novo, uma aliança nova. E querido, a tempestade vai passar e vai chegar um tempo novo para você em breve. Quem crê nisso, dá um glória a Deus, você está indo para um tempo novo. A tempestade não vai te matar, mas ela é inevitável. João 16:33 diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? A aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só, aqui nós temos a palavra tenha paz, tende bom ânimo e eu venci o mundo. Olha que legal. E tem uma no meio, tereis aflições. Mas glória a Deus, para uma tem 3 boas. E a última é, eu venci. E querido, nós como igreja, nós, povo de Deus, como igreja, nós estamos enxertados em Cristo, nós estamos ancorados, nós precisamos agarrar a Jesus, nós precisamos abraçar Jesus com toda a nossa força, nós precisamos não só ouvir falar de Jesus, mas conhecer a Jesus, agarrar nele com toda a nossa força. Aqui Jesus deixa claro que viver no mundo é enfrentar aflições mesmo, querido. Essa luta vai parar, vai vir outra. A verdade é como nós vamos reagir a elas. A paz que excede todo entendimento precisa ser aplicada na nossa vida. A fé não é algo que eu acredito e as coisas vão acontecendo, né? Deixa a fé me levar, a fé leva eu. Não é assim. A fé, ela é racional, ela precisa nos levar a viver à altura daquilo que nós professamos. Se eu acredito na palavra, eu vou obedecer, ouvir e praticar. Esses é o que conhecem a Jesus, esses é os que amam a Jesus, os que ouvem e os que praticam.
eu quero experimentar algo novo, mas às vezes eu não quero praticar. Se não praticar, querido, nós não vamos viver nada de novo. Mas Deus está te chamando hoje para praticar e para viver algo novo, porque essa tempestade não veio para te matar, querido, ela veio para te levar para esta nova estação. Você precisa crer nisso, você precisa receber isso. Eu já recebi e glória a Deus, eu tenho vivido um tempo bom. Não tem como evitar as crises, querido. A tempestade, ela vem para essas coisas, ela bate a porta e ela pode nos trazer bênção ou pode nos trazer muitos problemas também, quando nós não olhamos e mantemos os nossos olhos em Jesus, né? Quando algo te botou numa pressão, pensa comigo, uma pressão mesmo, né? Você já tratou alguém mal? Na pressão, naquele desespero, ou talvez você ficou paralisado pelo medo, desanimado, ou talvez você até perdeu o foco. Sabe aquele sonho lá atrás que você tinha, que você estava com tudo, eu vou para cima, aí uma, duas coisas dá errado, vem uma tempestade, bate na sua porta e o foco seu já foi embora, aquele sonho ficou apagado no seu coração, e você fala, não, eu nunca vai dar nada mesmo, eu vou enfrentar aqui dia após dia. Não, o Senhor está te chamando para olhar para o fim da trajetória ao qual o barco está te levando, mesmo diante das tempestades. Deus não quer que os seus sonhos sejam, enterrados, os seus talentos. O Senhor está chamando pessoas aqui para se levantar, para voltar a sonhar, para voltar a ter energia, foco. Mas quando nós pedimos ao Senhor para tomar conta da nossa vida, nós fazemos a oração, querido, não é fácil ser guiado pelo Senhor. Nós como humanos, que estamos acostumados a ter o controle da situação, né, que o mundo prega, né, você precisa fazer, você precisa, é óbvio que nós precisamos fazer, mas nem tudo nós vamos conseguir fazer. Há coisas que é para nós, mas há coisas que é só Ele para fazer. A tempestade, querido, ela vai revelar aonde está a nossa fé. Ela também serve para que nós venhamos enxergar o nível de fé ao qual nós vivemos. Deus quer nos entregar vestes novas, Deus quer nos colocar vinho novo, mas Ele precisa nos moldar essa fé à altura daquilo que Ele está pronto para derramar. A Bíblia vai dizer em Efésios que Ele nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Ele não fala assim, eu ainda vou abençoar, eu vou pensar se eu vou abençoar. A bênção está realizada pelo Senhor. Agora é a hora de andarmos à altura da fé para recebermos, para sermos capacitados a andar por este lugar. Então o Senhor, querido, nesta manhã eu sinto como o Senhor está falando aqui com várias pessoas, que eu sinto que o Senhor te ama tanto que Ele quer acelerar esse processo seu. Ele quer que você chegue na terra prometida essa semana, meu querido. Não é final do ano, não é esperar só do médico falar, não é esperar a proposta de trabalho. O Senhor quer que você entenda, para que você veja a grandeza da glória de Deus, dos milagres do Senhor na sua vida. Querido, o que seriam de grandes testemunhos, de grandes homens de Deus nesse púlpito aqui, em vários lugares, em várias conferências, se não fossem as tempestades? Você já percebeu que as maiores histórias de homens de Deus, elas vieram com uma tempestade junto? Querido, a vida não é só um mar de rosas, mas o crente precisa viver em paz. Ele precisa ter paz. Deixa eu só tomar uma água, dá uma glória a Deus aí, vai. Pedro, ele, olhando para Jesus, ele queria partilhar daquela glória de Jesus. O mar no Antigo Testamento, o mar na cultura hebraica não era apenas um lugar, né? O lago ou o mar, mas ele representava o caos total. O mar representava algo indomável, talvez até algo ruim, principalmente quando ele estava muito agitado. E Jesus andando pelas águas, querido, tem algo muito profético ali. Não é simplesmente porque ele queria aparecer ali. Você já se perguntou às vezes, por que Jesus veio andando pelas águas, né? Olha o que diz Salmo 89:9. Tu dominas a fúria do mar, quando as ondas se levantam, tu as acalma. Olha o que fala em Jó 9:8. Ele sozinho estende os céus e anda sobre as ondas do mar.
Cristo naquele momento se coloca na posição do Deus do Antigo Testamento para mostrar que Ele tem o nome sobre todo nome, sobre toda a tempestade. E Pedro olha aquilo e fala: Ele é Deus, eu quero partilhar daquilo. E Pedro entende, na sua fé ele quer partilhar daquilo e fala: Senhor, me chama. Pedro entende que a fé não é só ele acreditar e ele pular na água, ele precisa de um comando do Senhor. E o Senhor Jesus fala para ele: vem então, Pedro, anda aqui na água comigo. E Pedro vai. Só que a Bíblia relata algo, que quando Pedro está indo, ele olha para onde? Para a onda. Ele olha para o tamanho da tempestade. Ele estava olhando para o Senhor, ele entendeu quem ele era, mas ele começou a olhar para a onda. E nisso Pedro começa a afundar. E às vezes você está na igreja, está no bar com Jesus, está ouvindo falar de Jesus e parece que nós estamos afundando, porque nós estamos muito distraídos. Nós estamos distraídos com o celular, com os problemas, com os boletos, somente com a nossa vida. Muitas vezes são tantas coisas durante as tempestades que a gente parece que a gente vem na igreja de domingo a domingo e acha que é o suficiente, quando o Senhor nos chama para uma caminhada lado a lado com Ele, para um lugar de intimidade, no secreto, dia após dia, no nosso quarto. Só que aí nós começamos a andar, e sabe o que Satanás faz? Ele não pode te tocar, ele não tem poder de te tocar, mas ele pode te distrair. A Bíblia fala que ele anda ao derredor, tentando alguém para tragar. Ele está esperando a sua queda, ele está desejando a sua queda. Ele vai te distrair, e ele vai te distrair bem. Ele não vai te distrair com coisas horríveis e feias, ele vai te distrair com coisas que parecem ser boas, ou com coisas que vão te tirar toda a sua atenção do Senhor. E depois a gente acaba como Pedro, naufragando, afundando na água. E aí quando a água chega no pescoço, aí vem o desespero: Senhor! Mas sabe o que é maravilhoso do Evangelho, querido? É que o Senhor ainda pega na nossa mão. E mesmo na nossa negligência com a palavra, muitas vezes, com o Evangelho, sempre colocando algumas coisas à frente das coisas do Senhor, quando nós gritamos: Senhor! Ele ainda pega na nossa mão. Ele ainda está ali. Ele ainda está aí. Mas nós precisamos nos lançar, nós precisamos gritar, nós precisamos nos aquebrantar, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nós precisamos entender que nós não somos nada, nada, nada sem o Senhor. Pedro parece na Bíblia que é o cara, né? Cortou a orelha de Malco quando foi prender Jesus, aquele cara impetuoso, mas na verdade ele era um medroso. Pedro tinha medo. Na verdade eu fico até pensando, né? Como é que ele cortou a orelha daquele cara? Uma ou duas opções: ou ele estava muito, né? Adrenalina muito alta, ou estava muito escuro, porque não tinha iluminação lá, ele não viu que tinha muito soldado. Porque na hora do vamos ver, que falaram assim: você fala como Jesus, você parece com ele, você conhece ele? Não, nunca nem vi. Sei que é meu amigo. A hora que eu der um problema para mim, alguém falar: você conhece o Marcelo? Eu nunca vi o Marcelo na vida. Você não é meu amigo se você fizer isso. Tem que ser na hora difícil mesmo. Mas ele é meu amigo. Não conheço, nunca vi. Você tem certeza? Cara, eu nunca vi Jesus na minha vida. Nem sei quem que é esse. Vai lá resolver com ele. E ó, fugiu. Não teve coragem nem de acompanhar Jesus com a cruz ali, nem de dar um copo da água, nem de acompanhar a sua crucificação, nada. Nem um enterro decente deu para ele. Medroso, traidor. Esse era Pedro. Mas quando você olha em Atos, você vê um Pedro totalmente diferente. Você vê um Pedro totalmente renovado. Você vê um Pedro que agora já não tem medo do Sinédrio, não tem medo de Roma, não tem medo de ninguém. Está indo para cima, é preso, é esbofeteado, vai para cima, a hora que é crucificado, segundo a tradição fala: quer saber, me crucifica de cabeça para baixo, eu não estou nem aí, porque eu sei com quem que eu vou encontrar. Ali você vê um Pedro totalmente diferente. Mas como? Não parece ser mais a mesma pessoa? Na verdade a pessoa é a mesma, só que a diferença é que agora ele entende que ele precisou se esvaziar dele e se encher do Senhor.
Chegou a hora de esvaziarmos totalmente de nós, cara. Nós temos que quebrar o orgulho. Tem muita gente que acha que consegue sozinho. Eu consigo, eu sou o cara, aqui é o pai, aqui vai. Não, cara, vai nada. Chegou a hora da gente quebrar o orgulho. Sabemos que aqui, a mesa que o Senhor nos chama para sentar, querido, ela é horizontal. A única coisa vertical é o nosso Deus que está no alto, no meio, embaixo da terra. Esse é o nosso Deus. Nós temos que nos esvaziar, encher totalmente do Espírito Santo, porque à medida que nós nos enchemos do Espírito Santo, querido, a paz que excede todo entendimento começa a habitar. Nós vamos começar a entender as tempestades, a enfrentá-las sem nos machucar uns aos outros. Porque muitas vezes, querido, o maior perigo não é nem a tempestade que está do lado de fora, é do lado de dentro, da nossa casa, do nosso ministério, da igreja, do trabalho. Olha o que fala em Gálatas 5,15. Dá uma glória a Deus aí. Muito obrigado. Eu tomo água, você glorifica a Deus e estamos pregando junto. Se vós, Gálatas 5,15, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Na Galácia, os crentes estavam se degladiando, sabe, se devorando, como Paulo fala aqui, como se Paulo comparou eles com animais ferozes. Estava havendo uma tempestade na igreja por vários motivos, falsos profetas entrando ali. O maior perigo estava dentro, não estava fora nesse caso. E muitas vezes o maior perigo está dentro de nós. No trabalho, em casa. Não é a tempestade que destrói a nossa casa, o nosso ministério, a igreja. É a forma que nós estamos reagindo, que derruba as paredes, que derrubam as coisas na nossa vida. Quantas vezes a gente acaba fazendo coisas que não deveríamos fazer? Nós estamos no meio de uma tempestade e às vezes a gente acaba se degladiando. Nós não estamos lutando, o nosso inimigo não é quem está do nosso lado, não são pessoas. Nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, é contra principados, potestades, espíritos dominadores nas regiões celestiais. Nós não podemos olhar um para o outro e tentar resolver as coisas aqui. Cara, aqui não acontece isso, mas tem igreja que briga dentro de ministério. A pessoa está tão preocupada em servir perfeito que ele sai passando por cima de todo mundo. A obra, o trabalho acaba tirando da verdadeira obra. Olha que doideira. Dentro de casa, às vezes há um problema e o casal começa a brigar entre si, quando na verdade é para entender: opa, tem uma tempestade aí, o que nós precisamos aprender? Vamos olhar para Cristo, nós vamos passar, tem algo novo chegando. Pensa, você está aqui hoje, está todo mundo, eu estou olhando aqui só gente bonita, ó. Quantas coisas você venceu nessa vida para chegar aqui? Quantas tempestades você achou que ia morrer e está aí, ó, bonitão. Por que você acha que essa tempestade de agora também vai te matar? Ela não vai te matar, ela vai passar. Você está entrando num tempo novo com o Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, cara. A igreja, o lugar de igreja, os irmãos, é um lugar para nós nos ajudarmos a passar por essa tempestade. É um lugar que nós vamos agarrar um na mão do outro. E me ajuda, né? Graças a Deus, Deus me presenteou com muitos aqui na igreja. Claudião, pastor Anderson, pastor Rich. Tantas pessoas, sabe, que na hora do vamos ver, você pega na mão, vamos orar junto, vamos para cima, vamos enfrentar essa tempestade. Uma hora é um que está afundando, o outro puxa, e aí vai. Um chutando o outro, sai rolando, mas nós chegamos lá. Isso é nós, a igreja é como um hospital, cara, não tem ninguém perfeito aqui, então não precisa parecer perfeito. Você precisa se abrir. Aqui tem gente de todo tipo, você não tem ideia, cara. Tem até uma irmã aí, que não vou nem olhar para ela, senão ela vai, que é vegana. Vocês acreditam? A gente chega no churrasco dos jovens, tá lá as carnes rolando, sabe, Claudião? Aí tem um espaço que era para estar para carne, tem um brócolis ali. Eu não vou ficar olhando muito para ela, não. Aí eu falei, meu Deus, como é que essa pessoa consegue viver assim? Aí teve um dia que eu estava uma semana de jejum de carne, né? E não é que os jovens fizeram um churrasco lá, surpresa, que meu aniversário foi na semana passada. Aí eu falei, nossa, velho, eu vou comer só mandioca e arroz. Aí quem que veio na cabeça? A menina vegana. Olha como que Deus faz todas as coisas, né? Eu falei, trouxe a parada aí. Aí ela tinha queijo, tinha pão diário, salvou minha vida. A igreja é isso, querido, todo mundo. Todas as coisas cooperam. Amém? Glória a Deus.
Não vamos na tempestade falar sem pensar, agir por impulso. Quantas vezes a gente age por impulso e depois fala, meu Deus do céu. Eu lembro quando no início do nosso casamento, eu e a Glau, uma vez nós brigamos. Eu falei, eu vou embora de casa. Peguei, entrei no meu, saí cantando pneu, meu golzinho de 70 cavalos. Aí eu cheguei lá no meio da rua, eu falei assim, mas não tem dinheiro nem para ficar no hotel, mas que eu vou? Eu voltei. Nós tivemos que resolver a situação. Querido, não é tomar decisões malucas na hora da tempestade. É orar, chamar a pessoa que está do seu lado, seja no trabalho, no ministério, em casa, onde há tempestade, chama para orar. Receber um laudo ruim no hospital, chama ali mesmo na hora para orar quem está contigo. Começa a olhar para Cristo, começa a olhar para a direção. A palavra, ela é a verdade. O Senhor não pode ir contra a sua palavra. O Senhor engrandece acima de tudo. O seu nome é a sua palavra. Então quando você começa a declarar a palavra, que o Senhor vai fazer, vai enxugar toda lágrima, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e você começa a declarar, você tem a certeza de que vai acontecer, porque foi Ele que falou e Ele não volta atrás. Mas quando você começa a mexer demais, aí você se isola, machuca alguém, alguns se sabotam. Não, eu não vou conseguir, isso não é para mim não. Sabia que a maioria das pessoas, elas vivem assim, no mesmo patamar que viveu na infância, porque elas acreditam que ali é o teto delas. Mas querido, você pode chegar aonde você quiser, sabe, você pode ser o que você quiser no seu trabalho, na sua área profissional. Você precisa sonhar. E eu não estou falando de ganância, mas eu estou falando de viver, de reinar ainda em vida, comer o melhor fruto dessa terra. A Bíblia não nos proíbe disso, ao contrário, o Senhor não tem prazer na nossa dor, Jesus não tem prazer no nosso sofrimento. Quando Ele nos deixa passar uma tempestade, é porque Ele está querendo nos entregar algo novo, algo muito maior. Mas para nós chegarmos nisso, nós precisamos ser preparados, nós precisamos ser ministrados. E é isso que o Senhor está fazendo. Porque o Senhor, Ele coloca limites nas tempestades da nossa vida, sabia? Isso que você está passando não sai do controle. O Senhor não está surpreso com o que está acontecendo. Ai meu Deus, meu filho foi pego na tempestade e agora o que vai acontecer com ele? Não, ele já sabia. Antes de qualquer tempestade chegar até você, ela já passou pelo crivo do Senhor. Antes de Satanás sair para ir até Jó, primeiro ele teve que pedir autorização do Senhor. E o Senhor sabia até onde Jó poderia suportar e o que viria após aquilo que Jó iria passar. 1 Coríntios 10:13, não sobreveio sobre vocês tentação senão humana, que além daquilo que podem suportar. Aqui nesse texto, 1 Coríntios 10:13, o Senhor está dizendo o seguinte: Paulo escreveu que nada que vem sobre nós é maior do que nós podemos suportar. E além do mais, se você for lendo o texto, a Bíblia deixa claro que o próprio Deus vai te entregar a saída, o escape para essa tempestade. Não é você, não é o outro, não são as suas contas, não é a nossa matemática. O que vai te entregar o escape é o próprio Deus. Mas como é que nós vamos saber aonde, que dia, que hora que Ele vai nos entregar, se nós não estamos totalmente conectados, com os olhos fixos nele, estamos olhando muitas vezes para a tempestade? Então hoje é um dia que o Senhor está falando, olha para mim, porque eu vou te dar o escape. Você acredita que é hoje? Então vai ser hoje. Você acredita que essa semana vai ser essa semana, querido? Mas nós temos que andar na medida daquilo que nós professamos, daquilo que nós cremos. A gente declara às vezes tanta coisa ruim, né? Ai meu Deus do céu, o Brasil, né? O rapaz lá, né? Não quero falar o nome aqui, não pode falar aquele nome. Vai acabar com o Brasil. Mas você viu a Argentina? Cara, as coisas podem mudar de uma hora para outra. Nós somos uma igreja chamada para professar palavras de bênção. Eu sei que é difícil, cara, mas você não sabe a minha situação. Começa a declarar palavras de bênção. Palavras de bênção sobre a nossa vida. Toda aprovação, ela vai ter um limite. Talvez você chegou aqui hoje se sentindo no seu limite. Talvez alguém chegou aqui hoje falando assim, mais uma semana eu não aguento. Ou então até mais hoje eu não aguento.
Mas se essa tempestade chegou até você, é porque Deus já tem o escape, já tem a vitória preparada. Agora, muitas vezes depende de nós avançarmos, acelerarmos aquilo que o Senhor já derramou, porque ela vai passar, como nós falamos, Salmo 30, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Talvez você está aqui numa noite escura, talvez está difícil até de entender o que eu estou falando. Talvez eu estou falando e você está assim, vou sair daqui, vai ser a mesma coisa. Repreende esse pensamento agora, em nome de Jesus. Nós repreendemos em nome de Jesus. Fecha teu olho, irmão. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a ação das trevas que diz que não, que diz que isso não vai passar, que está dizendo para esse irmão aí que essa palavra não é verdade, que ele vai sair daqui e vai ser a mesma coisa. Nós te repreendemos, Satanás, pelo poder que há no nome de Jesus. E nós declaramos que sim, haverá salvação, haverá um escape, haverá uma cura, haverá uma restauração, porque o Senhor, Ele não vem para colocar remendo velho, Ele vem para dar algo novo, vestes novas. O Senhor, Ele não vem só para te mudar um pouquinho, não, nós nascemos de novo com Ele, são feitas novas todas as coisas. Se prepara para viver um tempo novo, começa a vestir vestes novas, compra uma roupa nova para você, vai lá na Renner, tem umas promoção, sei lá, faz alguma coisa, começa a agir à medida daquilo que você já está crendo. A tempestade, ela não é a sua morada, ela não deve ser a sua morada. Não aceite isso. A promessa de Deus já está a caminho. É por isso que o Senhor me trouxe aqui esta manhã com essa palavra, porque essa palavra é a verdade, nada pode contra essa palavra. Nós não podemos aceitar. Luz não tem comunhão com trevas, nós não podemos aceitar as trevas. A tempestade que vem, mas que fique do lado de fora, porque dentro do nosso barco está Cristo. Não é ausência de tempestade, mas é focar, ancorar na rocha que é Cristo. É receber do céu aquilo que é para nós. Satanás não quer que nós venhamos receber, Satanás tem muita raiva de nós. A verdade é que Satanás queria ser semelhante ao Altíssimo. E aí vem você lindo e maravilhoso, Deus te molda com as suas mãos e fala: esse aqui é feito a minha imagem e semelhança. Mas o bichinho fica nervoso, meu filho. Só que ele só fica ao derredor, rugindo, bravo. Só que a Bíblia também vai dizer que os anjos acampam ao seu e ao meu redor. Ele teria que passar pelas milícias de anjos do Senhor, e isso não é possível. Ele não pode te tocar. Então muitas vezes a gente pega e queremos culpar alguém, queremos culpar até Satanás. Satanás se levantou, toda hora está se levantando, ele senta e levanta assim, ó, está lá quieto, falou: Deus, isso aí não foi eu não, isso é ele. Às vezes a tempestade é para nós olharmos para o nosso coração, o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos melhorar. Jó 42:10 diz: e o Senhor viu o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E a palavra continua dizendo, olha só, preste atenção, irmão: e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó possuía antes. Assim também é na nossa vida. Porque essa palavra, essa narração a respeito da vida de Jó não está na nossa Bíblia, no nosso cânon de 66 livros à toa. Ela está aqui para dizer para mim e para você que após a tempestade, Deus não vai só trazer aquilo que era já, Ele vai fazer algo novo e vai trazer em dobro, restituir em dobro tudo aquilo que era nosso, era para ser nosso, e já está escrito no livro. O salmista vai dizer que a nossa vida, os nossos dias, todos eles foram escritos antes mesmo que qualquer um deles existissem. Os planos do Senhor são planos de paz. Não pense que o Senhor tem prazer no nosso sofrimento, na nossa falta de paz.
Jesus ainda é aquele que cura. Pode se colocar de pé, irmão, nós vamos orar. Jesus é aquele que cura, ainda é aquele que restaura. Jesus é aquele que abre porta que ninguém mais pode fechar. Mas a verdade é que nós às vezes estamos tão distraídos, tão duros, olhando para a tempestade, que acabamos afundando. Mas hoje Ele pega na minha e na sua mão e nos traz de volta a caminhar sobre as águas. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Quem quer retomar o seu lugar lado a lado com Cristo sobre as águas? Ah, meu irmão, nós não podemos aceitar que nós como igreja temos que saber discernir as vozes, que aquilo que não for a palavra, aquilo que não estiver de acordo com a Sagrada Escritura, seja rejeitada, seja considerada anátema. Tudo aquilo que vem na nossa mente, que não venha estar de acordo com aquilo que Deus nos chamou, que venha a ser considerado maldito, porque nós somos o povo de Deus, abençoado, nação santa. Senhor, em nome de Jesus, fecha o teu olho aí, meu irmão, fecha os teus olhos, vamos orar, porque hoje o Senhor está trazendo algo novo. Hoje o Senhor está cessando tempestade na sua vida. Qual que é ela? É saúde, relacionamento, trabalho, financeiro, eu não sei, mas o Senhor tem um nome sobre todo nome. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, para declarar que queremos voltar, Pai, que queremos que o Senhor nos pegue pela mão, nos tire dessa água agitada, nos tire desse mar agitado, porque agora é tempo de caminhar sobre a água lado a lado com o nosso Cristo, aquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Agora começa a adorar o Senhor, já começa a declarar a vitória, porque se você creu nesta palavra, no mundo espiritual já aconteceu. Você que entendeu que essa palavra é para você mesmo e não está preocupado com quem está do seu lado, porque só tem um que morreu por você, né? O nome dele é Jesus Cristo. E você entende que a água está aqui, não sei se é na área da saúde, familiar, não sei, mas você entende que precisa que o Senhor pegue na sua mão e te levanta. Vem até aqui na frente, nós vamos orar, os pastores, os líderes vão orar com você. Pode vir sem vergonha, sem medo, bate no peito e fala: é para mim mesmo, não estou nem aí porque tá do lado, tem mais gente para vir, viu? Tem mais gente.
gente para vir. Pode vir. É com você mesmo que Deus falou. É isso aí. Pode vir, tem mais gente. Os líderes podem chegar. Vocês são representantes do Senhor, os líderes, os pastores. Vocês vão pegar na mão dessa pessoa agora e você vai tirar ela dessa água representando Cristo, ao qual habita em você. Aqui é uma igreja, aqui não é lugar de julgamento, aqui é lugar de um tirar o outro do mar agitado. Queria orar com você que nunca entregou a sua vida a Jesus, nunca decidiu dar o passo de fé e falar: Jesus, a partir de agora eu declaro o Senhor como o meu único e suficiente Salvador, mas hoje eu quero caminhar com o Senhor Jesus. Quem quer entregar a vida ao Senhor Jesus, levanta a sua mão bem alto, que eu vou orar com você. Levanta e já pode vir daqui que eu vou orar com você. Ou você que já entregou a sua vida, mas está afastado do Senhor, está afastado da igreja, e hoje você quer retornar aos caminhos do Senhor. Levanta a sua mão, você que quer retornar para valer os caminhos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Amém? Vocês estão aqui na frente, olha para mim por gentileza. Hoje é o dia que o Senhor te traz para cima das águas. Amém? Alguém aqui na frente quer se reconciliar com o Senhor, estava afastado. Só os que querem reconciliar estavam afastados. Levanta a sua mão bem alto. Amém? Alguém quer entregar a vida a Jesus, não fez ainda? Ó, os líderes, as pessoas que estão levantando a mão, por favor, fique do lado deles aqui. Nós vamos orar com eles, amém? Aqui, ó. Vocês que entregaram a vida a Jesus ou reconciliaram, olham para mim. Eu quero dizer algo para vocês: vocês não estão sozinhos, vocês não vão caminhar sozinhos. Vocês têm uma família, nós somos uma família. Não somos diferentes, nós somos iguais. E nós queremos nesta hora declarar o quão família nós somos para vocês. É um ato simbólico de alegria, mas eu quero que vocês tenham essa alegria, essa paz no coração de vocês, que vocês não vão caminhar sozinhos. Nós vamos contar até 3 e eu quero que vocês olhem para a sua família, para a sua nova família Lagoinha. Amém? Tamo junto, família Lagoinha. Vamos contar até 3, os nossos irmãos. Bora lá. 1, 2, 3. Bem-vindo à sua família. Um caminho aberto pelas águas.
É uma semana de um cessar das tempestades sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Pai, nós te agradecemos por essa manhã tão poderosa na tua presença, por esta palavra, Senhor, que vem como um bálsamo para o nosso coração, para a nossa casa, para a nossa família. Nós tomamos posse, nós nos agarramos nesta promessa. Derrama, Pai, sobre nós do seu Espírito, do teu fogo consumidor, ó Pai, que venha nos aproximar da tua presença. Leva, Paizinho, a sua igreja em paz, em segurança, até os seus lares, e nos dê uma semana extraordinária, transbordante da presença do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, my soul, forget not all his benefits. How his light has shone through darker days than this. He has been faithful. He's always faithful. Even now